Meu, como sempre nós estamos aqui ao grito de todos para presenciar meu Pai, pedido gritante a Deus, porque está aqui a pessoa difícil, eu, pessoa de Janete Rosa de Souza, ao vídeo, está impugnada em muitas coisas. Obrigado por ter aguardado a mim sem ter condição de rezar o telefone, mas estou envolvida em uma perseguição triste pela minha própria vida, pelo meu histórico difícil de situação mulher, e também por situações divididas em religião, situado de presidência e consideração de fronteiras, precisas pelos documentos fechados de advogado, jurídico, pensão de advocacia e comércio de muitos que se dou a vender pessoa meu, onde não me dou a venda, mas usam que não tenho histórico vivido, mas em facultor de pessoa privada, e muito desfalque hoje de não poder me doar a prostituta da casa. Vive a pessoa meu como situado doado à pessoa de Jesus. E aí, parto não envolver a Igreja Católica, não envolver a Igreja Congregação, e não envolver pensão de igreja nenhuma. Incombível a pessoa de todos, que a última vez que estive com o advogado, Dr. Yuri Mota, penúltima vez ele me doou a atenção de portar-me até a Defensoria Pública, denunciar o que estavam fazendo comigo e também denunciar na ordem da OAB, a Ordem dos Advogados, situado de um doutor que, talvez não reconhecendo o processo, que o assituado estava dizendo que eu estava a doar, repartir e despencar histórico de herdade, vistoriada por questões materiais. Eu, como não reconheci aquele processo, mas ele ainda prossegue, com outro procede, que está ele reconhecendo o processo de taxa de cartão, que é Rafael Rodrigues, na Avenida Goiás, dotado com Lucas também, Lucas e Rafael, nega até hoje o devolver desta indenização que lá estava 14 mil, neste processo que não reconheço por divisor de bens. E por ele ser somente uma taxa de cartão, vistoriou ele uma cópia para mim de seu próprio computador, que com cláusula pensada e fechada considero que ele pode não reconhecer o que está, mas o escritório dele não diz todo como foi que esse outro processo correu por aí, e na porta de minha mãe na cidade satélite de São Luís, oscilou uma doutora advogo de BMG, que estava esse doutor mandando cartas, portando impostos de pessoas, a procurar divisor de valores e devolução de taxas que eu não tinha para viver. Divulgo que doutor Yuri Mota considerei para a entrada de pensão por morte? Não. Para considerar a meu em um processo adentrado a indevidos valores que o empréstimo foi locado no meu pagamento de pensão por morte que recebo do marido que me casei aos meus 17 anos. Inclusive ele é velado pela morte e não se doa em presença de casamento. Há 23 anos, porte esta. Então eu considero que ele mandou recado pela própria, entrando esta quando eu liguei para confirmar a segunda via, porque no dia que foi a última vez, para tratar esse assunto com ele, depois de ter feito, só não foi a Defensoria Pública, depois de ir doutar na delegacia também, a delegacia do Parque Amazonas disse que não considere um contratado de douto daquele tal caçado de ocorrência de boletim por documentos roubados, como já tive. Já há 10 anos, a 13º de tempo que não podia renovar todo o tempo, no 5º distrito em Aparecida de Goiânia. Então, considero que a penúltima vez que estive, ele foi um pouco distorcido. Cheguei às 10, esperei lá fora, às 11 retornei lá para dentro do escritório, ele saiu de sua sala depois de atender a última pessoa, que já ia passar a minha, e depois não voltou, de costa ele seguiu para dentro e por lá ficou. Às 11h40 eu saí de lá e falei que marcasse para outra vez. A secretária dele gravou para quarta-feira daquele seguinte caminho da semana. Mas eu, desconfiando já daquele tratado nunca corrigido, eu liguei para a própria central novamente
e a pessoa disse que ele mandou recado que não poderia pegar o processo causa, uma vez que o escritório dele é advogo de escritor, escrivão e caçado de previdenciários. Então envolve todo o preciso que estava meu. Cálculo de envolvimento, porque o aumento do salário meu não é corrigido há 14 anos, então ele não vem de acordo, e também os empréstimos indevidos que fizeram desde que viajei a Porto Seguro, que também perdi as passagens de viação azul, quando viajei com meu primo Deival, sendo ele uma mulher, claro, né? Desconsidero essa passa em coroa vermelha. Foi marcada as passagens para outro dia e perdi as passagens. Não recorreu todo o processo no Procon. Então ainda tem esse gasto, tem também a Amazon, que não devolveu aqui um forno já há 6 meses, vai fazer. Não trouxe um forno aqui no endereço onde estou residindo hoje, na avenida, na Dona Terezinha de Moraes, quadra 196, lote 18. Esquina com a Romiri, onde dá saída ao portão que reside, pessoa meu, locada pela casa de número 6, no sentido Talão Energia, que o pai, amigo que reside do lado, o vizinho, também divide a energia em nossa casa. Peinha, que mora no outro, que reside também, é o talão dela sozinho. Os demais, dona proprietária reza para dizer. Então, este doutor, peso que se ele diz que não tem mesmo advocacia para viver, ele conduz a vida em tudo. E se ele acha que estou chateada, está difícil, porque eu devo dizer e esclarecer que um advogado não tem direito de negar uma causa, uma vez que eu já denunciei, portando a denúncia anônima e também por escrivão de minha própria pessoa, que se assentou no computador daquela ordem, lá já estava em cadastro o meu CPF, a pessoa que me atendeu em ajuda teve que abrir uma senha em próprio computador da pessoa dela, então considero que até me achei feliz, porque pelo júri que considero, pela facultor de vida que tenho, um julgamento para mim foi ali aquele dia quase eu pensando a OAB, trazendo Jorge Jugman, Raul Jugman e até a minha pasta da defecada Sexolândia, que nós não podemos viver no tempo desta vida. Então, peço perdão a Deus por se tratar de dias grandes. E anteontem, estive em posto aqui de Parque Amazonas para fazer um cartão do SUS outra vez. Várias vezes que estou me portando a um SUS, ligação para marcar consulta, meu cartão sumiu do SUS de Aparecida de Goiânia, o SUS. Sentido este cartão, eu precisava para tratar este cancelamento e abrir outro aqui no posto de Parque Amazonas. Mas estive lá com meu cachorrinho e a senhora falou, vem, pode portar hoje, faz o cartão SUS, traz talão de energia, 3 meses de tempo e identidade CPF. Foi o que vim buscar quando voltei lá. Antes das 6, a senhora já tinha ido embora, 2 tinham saído de lá e só tinha ficado uma. Então, eu percebo assim que estão tratando muito triste, passa dinheiro meu na conta, estão passando longe o meu dinheiro em caminho do banco, estão fazendo um arrasta-pé em todo o caminho. Se tem uma carta de Brasília para chegar para eu receber de minha pessoa, eu peço que entregue no endereço de minha mãe Almerinda, que se estende a placa lote 8B. Fica na esquina com a Avenida Monteiro Lobato. Porque aqui na rua Almeri, eu prezo triste a empresa Amazon porque não deu atenção respeitosa à minha pessoa. Então, pelo tempo que aguardo e comprei pelo site, tenho recibo guardado de 2 vias, eu prezo também que o doutor Yuri não fique tão alegado e nunca fique tão portado que eu não quis tratá-lo muito tempo. Mas eu deixo uma veredita pensão para ele e para Rafael Rodrigues, que espero até hoje ainda a resposta daquele tal devolver de pagamento, que o juiz disse que vai pagar tal, já há 8 meses escuto isso e a sentença nunca foi minha. E a Iori Mota, que tem também seu escritório na Goiás, que se ouse menos ao que diz e preze presença no que tem para viver, porque eu precisar da minha pessoa foi aquele dia, e o precisar da precisão dele em minha casa é também o distrito da delegação, que a ordem da OAB deixa também um advogado sem saber que eu não sou também o tipo de lixo que na porta de muitos tem que guardar. E também temos o pagamento naquele devolver que ele poderia recebê-lo. No caso, como ele é entendido daquele portal, ele receberia 40 mil para ele
e 70 mil para mim por causa do desfalque que já entra ali, cortando minha vida nos bancos, na própria casa dificultada da minha sanguínea pessoa, que está em risco, emergência e pensão de células mortas, que vive pela força de Deus e pelo milagre, assim agradeço. Por isso sou mãe, de fato esta gerar. Nem meus filhos aqui estão comigo, mas de vela. Se este todo não correr, eu sei como vai chegar. Então, o pagamento de muitos hoje é o perdão de Deus para procurar. Eu sei que Deus não deu assim pagamento, Ele pagou por essas dívidas. A pessoa de todos que compreender, tenha cuidado. Não use o perdão de Deus para se encostar. Precisa também ter respeito, resgate e consideração que a procissão do tempo não pode mais esperar. O CPF de minha pessoa é final 49, de primeira casa 945. Então eu não posso ter condição de fazê-lo sozinho. Às vezes eu consigo ir atrás de uma precisão de ajuda, no caso eu advogo, outro dia já não estou me sentindo bem. Pela cabeça de muitos, a minha faculdade é vida com Deus. Me sinto mais do que a doutora pensada para ajudá-los no tempo de ser ex-facultor e de própria casa medicada. Então, o respeito de nossa vida é ligar para cá não. O endereço da minha casa é Iorimota. Sua pessoa não tem para encontrar, mas um dia pesará este dia. E nós agradecemos a Deus que não precisa ficar tão famoso. A alegria de minha pessoa é também não querer implorar. O jeito de Deus é dizer que não podemos ouvir o não. Não, Deus também tem o não e o sim, mas não podemos ficar sem Deus. E sem a pessoa deste, Ele também espera assim. Obrigado, meu Pai. Se correu tudo no vídeo, eu peço desculpa, não. Eu peço perdão a Deus, porque esses dias de grande casa não deveria ser assim. Mas eu preciso mesmo que deem atenção ao que estou passando pelas câmeras da Federal e da própria pessoa do Sol.